amiguinhos do Grupo Missionário de Crianças, tudo bem com vocês? Sim, tia Roberta! Que bom estarmos juntos de novo aqui para aprendermos a palavra de Deus. Olha só, primeiro eu quero te convidar a fechar os seus olhinhos para que a gente possa falar com o Papai do Céu. Senhor Jesus, nesta hora, Deus, nós queremos te agradecer por esse momento que o Senhor nos dá de juntos aprendermos mais da tua palavra. Senhor, fale conosco em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amiguinhos. Olha só, hoje nós vamos aprender algo muito importante. Nós vamos aprender sobre dois personagens que estão aqui, ó, na Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. O primeiro que nós vamos aprender é um homem chamado Jonas. Jonas ouviu a voz de Deus. E o que aconteceu quando ele ouviu a voz de Deus? Ele não quis obedecer a ordem que Deus deu para ele. A ordem foi a seguinte: Jonas, vai à cidade de Nínive e pregue para aquele povo a minha palavra, o amor de Deus. Eles precisam me conhecer. Só que Jonas não quis, no primeiro momento, ouvir e obedecer a voz de Deus. Ele preferiu fugir e se esconder. Então, ele viu um grande navio e se escondeu dentro desse grande navio. Só, amiguinhos, que a gente consegue se esconder de Deus? Não é verdade? Deus está em todo lugar. Ele está aqui comigo, Ele está aí com você. Então, de Deus a gente não consegue se esconder, não é verdade? E Jonas achou que ia conseguir se esconder de Deus. E entrou nesse navio onde tinha algumas pessoas. Só que, de repente, o que aconteceu onde estava esse navio? O mar começou a ficar agitado. E o mar agitado começou a ter muitas ondas. E ele fazia muito barulho. Então o capitão foi ver quem era aquele homem que estava escondido lá. E quando ele volta, ele já vem com o Jonas. E mostra aquele mar para o Jonas e pergunta: você sabe por que isso está acontecendo? E Jonas falou para ele: eu sei. Eu sou um servo de Deus, eu conheço Deus, mas eu estou fugindo dele. Então, por isso que isso está acontecendo. Então, Jonas falou: eu acho melhor vocês me lançarem no mar, para que esse mar volte a ficar calmo. Então, o capitão pegou o Jonas e lançou o Jonas no mar. E, de repente, o que aconteceu? Quando ele lançou o Jonas no mar, vocês viram? Passou um enorme peixe e engoliu Jonas. Engoliu Jonas, tia Roberta. Engoliu Jonas, crianças. E o que aconteceu? Jonas ficou dentro da barriga daquele grande peixe. E lá dentro ele lembrou que ele estava desobedecendo a voz de Deus. Então ele se arrependeu, ele orou e pediu ao Senhor que pudesse socorrer ele daquele lugar. Então, Jonas, o que aconteceu com ele? A baleia, aquele grande peixe, jogou o Jonas lá em uma praia. E depois, amigos, Jonas obedeceu à voz de Deus. Depois que ele foi engolido pelo peixe. Ou seja, é melhor obedecer do que sacrificar, não é, amiguinhos? Então vamos agora ao segundo personagem que nós vamos aprender. O segundo personagem que nós vamos aprender hoje, amiguinhos, é do menino Samuel. Não é verdade? Ele era um menino, ele era uma criança, como vocês são crianças, Samuel também era uma criança. E vamos ouvir como foi ele ouvindo a voz de Deus? Samuel estava deitado na sua cama numa noite. De repente ele ouviu: Samuel, Samuel. Então Samuel ele ficava no templo, junto com o sacerdote ali. Então ele achou que o sacerdote que estava chamando. Então ele foi até o quarto do sacerdote e falou: eu estou aqui, sacerdote. Mas o sacerdote falou: Samuel, eu não estou te chamando, volte para a sua cama. E Samuel voltou para a sua cama. Dormiu e novamente Samuel ouviu: Samuel, Samuel. E ele novamente se levantou e foi até o quarto do sacerdote. Falou: eu estou aqui, Senhor. Mas ele falou: Samuel, eu não estou te chamando. Volte para a sua cama. E novamente Samuel voltou para a sua cama. Deitou e ficou lá. E novamente Samuel ouviu: Samuel, Samuel. E ele novamente correu até onde estava Eli. E ele falou para ele: Samuel,
eu não estou te chamando, volte para o seu quarto. E quando você ouvir novamente, você responde assim: Senhor, fala que o teu servo ouve. Então, Samuel voltou e deitou. E novamente ele ouviu: Samuel, Samuel. Então, Samuel se sentou e disse: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então, naquele momento, Samuel ouviu o que Deus tinha para falar com ele. Então, ele ouviu, Deus deu uma visão para Samuel. E, novamente, Samuel foi dormir. E no dia seguinte, quando ele se encontrou com o sacerdote Eli, o sacerdote falou assim para ele: Samuel, me conta tudo que o Senhor disse para você. Então, Samuel falou tudo que o Senhor disse para ele. Samuel teve uma visão concernente à família desse sacerdote Eli. E Samuel, ele foi obediente à voz de Deus. E ele contou tudo para esse sacerdote Eli, o que ia acontecer com a sua família. Então, amiguinhos, o que acontece? Samuel ouviu a voz de Deus e obedeceu. Diferente de Jonas, que não obedeceu. Ele obedeceu relatando aquilo que ele tinha dito para Samuel que ia acontecer. E com o passar do tempo, o que aconteceu, amiguinhos? Aquelas coisas que o Senhor tinha dito para Samuel aconteceu na vida daquele sacerdote. Todas aquelas coisas aconteceram. E Samuel cresceu. Passou-se um tempo, Samuel foi crescendo, crescendo, crescendo. E Samuel, por ser obediente a Deus, sempre ouvir a voz de Deus e obedecer, Samuel, ele se tornou um profeta respeitado no meio do povo de Deus. Por quê? Porque Samuel ouviu e obedeceu a voz de Deus. E o Senhor, ele quer sempre falar conosco. Ele quer falar comigo, ele quer falar com você, amiguinho. Mas a gente tem que estar com os nossos ouvidinhos atentos àquilo que o Senhor quer falar com a gente. Tia Roberta, mas como ele pode falar com a gente? Ele pode falar com a gente através da palavra de Deus. Ele pode falar com a gente através de uma canção. E ele pode falar com a gente através de uma outra pessoa conversando com a gente também. Mas é muito importante. O que a tia quer que você aprenda neste dia? Que você ouça a voz de Deus, que você reconheça a voz de Deus e obedeça. Samuel era um menino. Ele ouviu a voz de Deus, o sacerdote instruiu ele a reconhecer a voz de Deus e ser obediente. Então, amiguinha, a tia quer falar para você neste dia, que você ouça a voz de Deus, que você obedeça a voz de Deus. Ouça e obedeça a voz da mamãe, porque Deus fala através da vida da mamãe, do papai, de um tio, de uma tia, do seu pastor, da sua pastora. Então, Deus fala através das pessoas também. Então, a tia quer te pedir nesse dia que você possa ouvir e obedecer a voz de Deus, porque é muito melhor obedecer do que sacrificar, não é verdade, amiguinhos? Obedecer é muito melhor. Quando nós somos obedientes, nós somos abençoados por Deus, não é verdade? Então é isso, que você aprenda a ouvir a voz de Deus e a ser obediente em tudo aquilo que o Senhor fala com você. Seja para você obedecer a mamãe, o papai, aqueles que estão cuidando de você durante esses dias que nós estamos em casa. Então, procure sempre ser obediente. Mesmo que você pense que e agora eu não queria fazer isso, mas a mamãe está falando, o irmão está falando, mais velho, titia, vovó. Não, seja obediente, porque como o Papai do Céu quer sempre coisas boas pra gente, aqueles que cuidam da gente também querem coisas boas pra gente. Então é melhor a gente ser obediente, combinado? Então olha só, agora eu quero te convidar que você feche os seus olhos pra gente fazer junto essa mesma oração. Coloque a mão no seu coraçãozinho e nós vamos falar com o Papai do Céu novamente, combinado? Aí eu quero que você repita junto comigo essa oração. Senhor Jesus, nesta hora eu quero te pedir que o Senhor me ajude a ouvir e reconhecer a tua voz. Eu quero ser obediente à tua voz e fazer aquilo que o Senhor quer. Me ajuda, Senhor Jesus, a ser obediente.
Em nome de Jesus, amém. Então é isso, amiguinhos, que vocês possam ser muito obedientes e que o Papai do Céu abençoe a vida de vocês. Eu tô com muita saudade de vocês, querendo dar muitos abraços e muitos beijinhos em todos vocês. Tá, ó, que o Papai do Céu guarde a vida de vocês e proteja, em nome de Jesus. Um beijo. Tchau.